Card retangular de divulgação, posição horizontal, com fundo dividido entre amarelo e branco, com elementos gráficos e textuais organizados em duas colunas. À esquerda, ilustração de uma lâmpada estilizada com fios coloridos saindo de seu interior. À direita da lâmpada, em letras pretas, está o texto da ideia à luz. À direita, título em letras grandes e azuis, Criação. Abaixo, um retângulo vermelho com o texto também vermelho, figurino para a peça Romeu e Julieta do Grupo Galpão. Em seguida, a data e horário do evento, 19/8/2025, às 19 horas. No canto inferior direito, há um círculo com a foto de Luciana Buarque, acompanhada do texto Luciana Buarque, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é branca, tem cabelos curtos, escuros, usa óculos de grau e batom marrom. Também no canto inferior direito aparece o logotipo do projeto, da ideia à luz. Este programa é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Olá, pessoas queridas, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso Da Ideia à Luz. Hoje, com o programa Criação, nós vamos conversar com Luciana Buarque sobre a criação do figurino do espetáculo Romeu e Julieta do Grupo Galpão, um espetáculo que é um dos marcos do teatro brasileiro. Então fique com a gente até o final, porque a conversa vai ser maravilhosa. Aproveite, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o seu joinha no vídeo e compartilhe o canal com seus amigos e amigas ou com aquelas pessoas que você sabe que vai adorar esse bate-papo. Bom, eu sou Marcelo Augusto, sou um iluminador e moro aqui em Brasília, estou em Brasília. Eu sou um homem branco, com olhos grandes, um cabelo ondulado, preto, mais ou menos ondulado, né? Preto, óculos, uso um óculos quadrado, uma barba grisalha. Estou vestindo uma blusa, um marrom bem clarinho e estou no escritório do meu apartamento. E aqui está sendo uma alegria estar com vocês mais uma vez nesse programa. Bom, você quer abraçar um pouco mais o canal? Então, se você quer abraçar um pouco mais o canal, pense em se tornar um membro do Da Ideia Luz, né? Você também pode ajudar o canal através do Superchat, você que está assistindo esse programa na sua estreia, ou no Valeu, você que está assistindo aí no gravado, depois, assim, no seu tempo livre, ou fazendo qualquer outra coisa da vida e escutando ou assistindo o Da Ideia Luz. Se você quiser também, você pode contribuir com a gente com o nosso Pix, que é o daidealuz@gmail.com. Toda contribuição vai ser revertida para que a gente possa fazer a divulgação desse canal e esses conteúdos chegarem ao máximo de pessoas possíveis nesse Brasilzão gigante. Bom, você quer saber um pouco mais sobre a nossa programação? É só você seguir a gente no Instagram e no Facebook. E aí eu já peço também que você siga a gente no Instagram e siga a gente no Facebook. Se você tem preferência para ouvir o Da Ideia Luz, você pode acessar qualquer plataforma de podcast que você goste, procurar o Da Ideia Luz, porque a gente está lá, olhar aquela quantidade imensa de vídeos e de podcasts que a gente já postou para lá, escolher um e com certeza você vai acessar um bate-papo sobre os bastidores da cena incrível. E a gente também já convida você para acessar o nosso YouTube, as nossas playlists, porque está lá tudo divididinho maravilhosamente bem, e você pode escolher ali o que te interessar com o convidado ou convidada que te interessar, ou o tema que te interessar, apertar o play e se deleitar com essas coisas maravilhosas sobre os bastidores da cena. Bom, é isso. Gostaria de agradecer aqui, gente, a presença do Edu Buiatti, que voltou aqui, está com a gente, e ele está nos bastidores aqui com nas nossas transmissões, nas nossas gravações. Edu Buiatti,
seja bem-vindo novamente ao nosso canal da Ideia Luz, assim como toda uma equipe que a gente teve a oportunidade agora de ter ao nosso lado, e vocês vão ver essas pessoas no final, nos nossos créditos. Bom, e chegou a hora de acendermos as luzes da coxia e colocar em cena mais uma profissional dos bastidores. E eu estou falando aqui de Luciana Buarque. Ela iniciou sua carreira no teatro. Na TV fez Uma Mulher Vestida de Sol, Hoje é Dia de Maria 1 e 2, A Pedra do Reino, Subúrbia, Correio Feminino e Histórias de Alexandre. No cinema fez O Mandarim, Tieta do Agreste, de Cacá Diegues, 5 da Tarde, O Tempo da Delicadeza, Nosso Lar, Rio Cigano, Meu Pé de Laranja Lima, dentre outros. Como diretora de arte, fez Cine Hollywood para a TV Globo, Alice dos Anjos, longa de Daniel Almeida, e os curtas-metragens A Saga e Semente, da diretora Deise Amaral Dias. No teatro fez Delírio e Vertigem e O Que Você Foi Quando Era Criança, dirigidos por Rita Clemente. Desenvolveu figurinos para os editoriais de moda Contos de Cristal, As Cores de Subúrbia e nasce uma atriz para o caderno Ela, o Globo. Diretora artística e dramaturga no espetáculo A Caligrafia de Dona Sofia, protagonizado por Dira Paz, em 2014. Apresentou oficinas e palestras sobre o seu processo de criação em diversos estados do Brasil. Desenvolve os projetos audiovisual, Trilogia de Heróis Brasileiros, o livro Terceira Pele e o projeto fotográfico Lupa. Atualmente finaliza a dissertação de mestrado no programa de pós-graduação na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luciana Buarque, seja bem-vinda, venha ao nosso Da Ideia Luz aqui. Que lindo, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, voltei aqui a ter o som, né? Sim. Eu que agradeço, não só pelo empenho aí em trazer luz para os bastidores, né? Que, em geral, todo mundo é tão abandonado aqui, e por me convidar, obviamente, mas, antes de tudo, por todos nós, que é sempre uma batalha mesmo, né? A gente é meio invisível. Então, é muito legal que os nossos processos venham, né, para serem apreciados e respeitados até, né, que nem sempre acontece. Então, obrigada. Sim, aqui nós somos protagonistas. Sim, com certeza. Gente, como eu falei, Luciana Buarque, ela vai falar sobre um espetáculo maravilhoso do Grupo Galpão, que é um marco na história desse grupo e um marco no teatro brasileiro, assim, que é o Romeu e Julieta. E eu confesso, Lu, que eu ficava assim, gente, eu sempre ouvi falar que era Romeu e Julieta na rua, ou na rua com Romeu e Julieta, e etc. E quando eu fui lá de procurar, estava lá, é só Romeu e Julieta. Aí eu falei assim, gente, quem foi que me ensinou na rua ou com alguma coisa? Não, mas assim, o espetáculo ele é maravilhoso. E o release do espetáculo, como a gente sempre lê aqui, o release e a ficha técnica, diz assim, ao atualizar o sentido da maior história de amor da humanidade, Gabriel Vilela e o Grupo Galpão transpõem a tragédia de dois jovens apaixonados para o contexto da cultura popular brasileira, evocado por elementos presentes no cenário, nos adereços, na música e na figura do narrador que rege toda a peça, com uma linguagem inspirada em Guimarães Rosa e no Sertão Mineiro. Considerado um marco na trajetória do Grupo Galpão e em um dos espetáculos mais significativos do teatro brasileiro na década de 1990, Romeu e Julieta somou 303 apresentações em 13 anos de existência. Além de 2 temporadas no Shakespeare Globe Theatre, na Inglaterra, em 2000 e 2012, o espetáculo viajou por todo o Brasil e por vários países da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa. A montagem teve sua primeira versão de setembro de 1992 a abril de 1994, cujas apresentações foram interrompidas
pela trágica morte da atriz Wanda Fernandes, que fazia o papel de Julieta. A segunda versão, com a atriz Fernanda Viana, foi apresentada em maio de 95 a março de 2003. Em 2012, a peça foi remontada para a comemoração dos 30 anos do Galpão e para a participação nas Olimpíadas Culturais de Londres. Essa nova versão contou com a participação do autor Paulo André, substituindo Chico Pelúcio nos papéis de Teobaldo e Frei Lourenço. Na imensa ficha técnica, porque assim, muita gente se uniu para fazer essa beleza desse espetáculo, tem direção de Gabriel Vilela, texto, obviamente, de William Shakespeare, dramaturgia e texto do narrador Cacá Brandão, tradução de Honestaldo de Penaforte, assistente de direção Arildo de Barros, cenografia de Gabriel Vilela, pesquisa musical de Gabriel Vilela e o Grupo Galpão, direção musical de Fernando Musi, arranjos e preparação instrumental de Fernando Musi, preparação vocal de Babaia, minuetos musicais Paula Martins, adereços Gabriel Vilela, Luciana Buarque e o Grupo Galpão, bonecos Agnaldo Pinho, iluminação de Wagner Freire, figurino Luciana Buarque, manutenção de figurinos e adereços Wanda Sgarbi, assistente de figurino Maria Castilho, sonorização Rômulo Rigg e Vinícius Alves, cenotécnica Oficina de Marcenaria e Elvésio Isabel, aeróbica Júnia Portilho, esgrima Mac, fotos Miguel A1, direção de produção Chico Pelúcio, Regiane Miciano e Gilma Oliveira, operação de luz de Vladimir Madeiros, programação visual Lápis Raro, assistente de produção Virgínia Dias e produção o nosso queridíssimo Grupo Galpão. É muita gente para fazer um espetáculo, né, Luciana? Que maravilha! É muita gente para fazer. Eu estava vendo outro dia um videozinho dos bastidores de uma peça e o ator sozinho era um monólogo, e aí o vídeo pegava ele do camarim até entrar no palco e ele ia encontrando as pessoas nos bastidores, né, na coxia. Uhum. E caiu a ficha, eu falei, um ator em cena, e assim, umas 12 pessoas. O ajudante disso, o assistente de direção, o produtor, o vídeo de divulgação, o propósito era esse mesmo, né, divulgar. E aí ele foi encontrando. Eu falei, gente, que loucura, é o nosso trabalho que ninguém sabe, né? Não é, não é. Aqui a gente brinca que no Daí da Luz que não existe solo no teatro. É impossível existir solo no teatro. Nem no teatro, nem no audiovisual, nem no podcast, né? Como você estava descrevendo aí, sempre tem muita gente por trás. Mesmo que a pessoa faça tudo, no momento que ela entra no teatro, tem alguém que abriu a porta para ela. Exatamente. Né? Tem alguém que limpou o palco, né? Tem alguém que, sei lá, assim, fez algum tipo de manutenção. Então, é uma arte que nos seus bastidores é repleto de profissionais, né? E o Daí da Luz vem, como você disse, vem trazer essas pessoas para as luzes da ribalta e colocar aqui um pouquinho desse conhecimento e dessa trajetória desses trabalhadores e trabalhadoras, assim, importantíssimos que o Brasil tem. E nisso eu agradeço você, muitíssimo obrigado por estar aqui. Mais uma vez, eu não canso de agradecer. Mas vamos lá ao que interessa. Luciana, como é que foi fazer esse figurino para esse espetáculo maravilhoso, Romeu e Julieta, do Grupo Galpão? Bom, eu vou começar falando de antes. Perfeito. Porque foi o meu primeiro trabalho, né, que eu assino como figurinista, e eu tinha recém passado por um trabalho de assistência de figurino para um artista plástico pernambucano, que é uma grande referência para mim até hoje, que é Romero de Andrade Lima. Ele tinha feito 2 espetáculos com o Gabriel, e eu fui assistente dele no segundo, que era o Vem Buscar-me, que ainda sou seu.
desculpa, Vem Buscar-me que ainda sou seu, é o que ele tinha feito, e eu assisti, fiquei impressionada, e me ofereci para ser assistente dele. Que legal. E fiz o outro do Gabriel, com ele, como assistente dele. E eu gosto de contar essa história porque quebra um pouco o estigma do figurinista ter que desenhar. O meu processo não é de desenho, embora eu acho maravilhoso o processo de desenho, não é querendo ir contra. Mas quando eu fui encontrar o Romero, ele já estava trabalhando, e eu fui começar o meu trabalho com ele, eu cheguei e ele estava Regina Duarte na frente dele, ele com uma tesoura, e aí ele botava um pedaço de tecido aqui, cortava, emendava, puxava para lá, puxava para cá, cortava, recortava e colava, um processo escultural mesmo, sobre a própria atriz. E eu lembro que eu olhei aquilo e falei assim, ué, pode ser assim? Ninguém tinha me falado que eu podia fazer isso. Então, ali já foi uma descoberta de um possível processo de criação, né? Depois disso, eu fiz mais uns 2 ou 3 trabalhos com o Romero, não lembro, e o Gabriel. Eu morava em Belo Horizonte nessa época e ia a São Paulo trabalhar. O Gabriel começou o trabalho com o Galpão e Romero. Foram 2 coisas que juntaram. Romero não podia ir ou não quis, não lembro mais, e eu morava ali em Belo Horizonte. O Gabriel já me conhecia como assistente do Romero, o processo do Gabriel também tem essa característica, né, de montar, de recortar, de compor concretamente, né, e não como um projeto. Então, a gente já tinha essa afinidade, ele me chamou e eu comecei a fazer. Aí, normal, né, o que é? Um texto quase medieval, então foi a minha inspiração meio óbvia, quase um clichê, né? É uma peça medieval, vou pegar ali essas referências. E comecei a brincar com essas ideias. Como o espetáculo é de rua, o Gabriel levou toda a equipe, essa é uma experiência única, inesquecível, levou toda a equipe, o carro e a bagunça toda para Morro Vermelho, que é uma cidadezinha próxima de Belo Horizonte, onde ali a gente ficou e começaram os processos de ensaio em praça pública, né? Não era uma praça exatamente, mas no meio da rua, só que na rua de uma cidade pequenininha, mas as pessoas passavam, não era como ensaiar na rua em Belo Horizonte. Então, fomos ali, e ali era a nossa realidade. Eu não lembro se a gente ficou 1 semana ou até mais ali. E nisso, põe um pedaço daqui, pega um guarda-chuva ali, as ideias foram surgindo ao longo da montagem, tanto ideias cênicas, de cenário, de ação, como de figurino, como parte desse processo, né? E aí, um belo dia, o Gabriel me chama, e assim, aí aquela cidadezinha com aquelas casinhas, né, típicas, assim, de pequena cidade do interior mineiro. Luciana, eu queria fazer esse figurino caiado. Caiar é aquele processo de pintar a casa, né, com cal. Cal e são casas caiadas, né? É esse processo, essa pintura que é pó-xadrez com cal e você pinta as paredes das casas. E as casinhas, assim, queria fazer um figurino inspirado nessas casinhas. Aí foi o pulo do gato. Foi aí nesse momento que eu comecei. Aí, tanto um processo de pesquisa técnica mesmo, de como transpor para um vestuário aquela técnica de pintar uma parede, aí fui experimentando a quantidade de cola, a quantidade de tinta, pintava sobre um tecido, pintava sobre outro, até aos poucos ir chegando naquele formato e nesse figurino que eu acho que a marca, ele tem várias outras características, né, de não só desse tipo de textura, mas essa textura do caiado, que eu acho que marcou mais, porque aí todos os figurinos, mesmo os que já estavam mais avançados, num certo sentido, eu meti cal por cima deles. Então, eu caiava,
como era um processo com cola para poder aquele material impregnar no tecido, ele ficava completamente duro, assim, em pé. Aí eu comecei a torcer, aí ele dava um craquelar, aí foi ganhando camadas incríveis, assim, a tinta, o craquelado, aí quando craquelava eu não gostava muito, aí eu passei a envelhecer sobre o craquelado, aí ele ganhava ranhuras com outras cores, e aí resultou nisso. Então, esse foi o processo inicial de desenvolvimento desse figurino aí, que vocês conhecem. E você fala que quando você faz esse deslocamento, né, de Belo Horizonte para essa cidade, perdão, eu não esqueci o nome dela. Morro Vermelho. Morro Vermelho, né? Quando você vai para Morro Vermelho, vira uma coisa meio que imersa, né? De vocês diretamente trabalhando dia, noite. E, óbvio, independente se você está num momento de ensaio, quando você vai para a noite conversar, vem as ideias e vem as discussões. E esse diálogo aconteceu bastante entre vocês? Na verdade, a palavra imersivo é a melhor mesmo, porque você passa a viver só aquilo, e porque tudo se mistura, né? Você começa a misturar as relações com as pessoas. Como colegas de trabalho, o elenco, você começa a se relacionar com os personagens e a observá-los de forma diferente, com a comunidade, né? Porque aí as pessoas juntavam as pessoas para ficar vendo, aí juntava, aí via um pedacinho, aí saía, passava, aí voltava e estava no outro momento. E o processo para os atores também de desenvolvimento de cada personagem, somado àqueles personagens da cidade que vinham, que passavam por ali, e toda cidadezinha tem, assim, dos loucos ao padre, à dona de casa, então tudo aquilo vai impregnando não só os personagens, como o próprio figurino, que é a criação de um personagem do ponto de vista plástico, né? O figurino não é uma simples roupa, é um personagem, né, que você desenvolve. Então, tem camadas ali de não só físicas, mas camadas simbólicas também, né? Históricas, camadas geográficas. A cidadezinha chama-se Morro Vermelho, porque tem uma coisa da terra vermelha, aquela coisa barrenta. Tudo aquilo vai se somando por causa justamente dessa imersão, como você falou, né? Então, tudo são camadas, né? Camadas desde simbólicas até de texturas e de cores. Isso. Que bom. Você vai falando aqui, eu vou anotando, porque essas coisas falando sobre figurino, ser um personagem, etc., é muito interessante, né? Porque é uma vida, né? Assim, é uma caracterização no ator que transforma isso numa vida dentro de cena, né? Isso é uma coisa, inclusive, que eu batalho muito em qualquer trabalho para ter essa parceria com o ator, porque o processo de figurino tem várias etapas, né? Desde que você lê o roteiro, e ali você já vem todas as implicações que o autor traz, né? O autor já traz muita coisa dele próprio, que você tem que ir ali captar e entender. E vem o autor, aí você conversa com o diretor tem uma proposta, como no caso o Gabriel falou, vamos pintar, vamos fazer esse figurino caiado. Aquilo já era uma direção artística, né? Como fazer esse figurino caiado passou a ser uma propriedade, digamos assim, minha, mas a direção artística, o diretor indica, né? E a partir daí vem o ator. Então, os melhores figurinos têm a parceria com o ator, porque assim, você chegar com um figurino, como eu falei, né? O figurino é um processo de criação de um personagem. Aí eu chego com um personagem e o ator chega com outro, não dá certo. Você tem que criar um mesmo personagem, né?
pela parceria, isso implica na parceria artística e na parceria pessoal mesmo. Vem cá, fulano, vamos conversar sobre esse personagem, e aí a gente criar juntos, né? Porque você está criando um personagem do ponto de vista plástico, e o ator vem com toda a interpretação e a questão interior do personagem, né? Então, é o exterior com o interior que tem que ter o melhor casamento, senão não vai dar certo. Você faz uma coisa que o ator vai assim, não funciona, o resultado não é legal nem para um nem para outro, né? Então, essa parceria é fundamental porque os dois estão criando o mesmo personagem. Sim, que lindo, que lindo. Isso é poético. Isso é a comprovação de que teatro é uma arte coletiva, não é uma arte solitária, né? Onde um influencia com o outro. A Inês, que faz a mãe, né? Ela sempre conta essa história. Eu acho que naquela entrevista com o Galpão, ela mesma fala esse negócio do pássaro. Não sei se você lembra. Ela eu gosto também. Não é só gostar, acho importante assistir os ensaios para você ver as ações, para onde que vai. O ator tá corcunda e você bota uma bengala. Ou você bota uma bengala e o ator passa a estar corcunda, inspirado pela bengala. Por isso que é essa parceria, né? E aí a Inês estava ensaiando com um aramezinho na mão, assim, como se fosse um pássaro que ela tivesse carregando, assim, que depois é o que é na cena, né? Só que ela só tinha o arame. Aí eu montei o pássaro, fiz ali, né, com as técnicas ali de adereço, e um dia ela estava com arame, no dia seguinte tinha o pássaro, e ela ficou encantada com aquilo, porque foi essa parceria, né? Eu acho que é um dos grandes exemplos, na verdade, dessa parceria, de você estar ali, observar o ensaio e acrescentar uma necessidade do ator, né? E o perigo do contrário, de você oferecer para um ator uma coisa que não vai somar e que, às vezes, pode até colocá-lo em risco, né? De certa forma. Então, já teve casos, mas não vem ao caso, porque não foi comigo, mas eu já ouvi, a fulana fez isso e eu quase morri queimada, eu fiz não sei o que, não sei o que. Então, acho muito importante essa parceria e esse respeito à atuação. Sim, e nada melhor do que trabalhar, ou pelo menos iniciar uma carreira de figurinista, né, com um grupo que é completamente coletivo, imersivo, colaborativo, como o Galpão, né? Ali é um privilégio em todos os sentidos, assim. Gabriel Vilela, que é esse furacão, e que para o Gabriel também foi um privilégio, porque ele vinha de trabalhos mais, não sei se corporativos pode-se falar, ou mais grandiosos, né? Aquele teatrão, Regina Duarte, ele sempre fazendo coisas muito ousadas e criativas, mas ali dentro, né? Aí ele sai do lugar de conforto dele, então para ele foi uma coisa louca. Para o Galpão, que vinha num processo ali só deles também, de certa forma, não sei se é a melhor palavra, mas quase que caseiro. Aí eles são trazidos para o mundo, né? Para o Shakespeare, aí depois vai parar em Londres. Eu ali, que tinha acabado de começar como assistente de figurino, vim para subir e assinar um trabalho incrível desse, que ganhei vários prêmios logo no primeiro trabalho. Então, assim, foi uma comunhão ali para todos, foi realmente incrível. Essa experiência de essa imersão, né, num lugar tão inusitado, fora também da zona de conforto, foi um laboratório assim fantástico para todo mundo, do diretor a senhorinha de Morro Vermelho ali sentadinha numa cadeira assistindo. Eu imagino que as pessoas devem lembrar até hoje. Crianças, por exemplo, que estavam ali, devem se lembrar. Claro, com certeza. E é lindo esse processo, né, coletivo, quando você não sabe, quando as coisas se mesclam tanto que você fala assim, de quem foi essa ideia mesmo? Eu não lembro, mas eu sei que a coisa surgiu no trabalho, né? Assim, isso é incrível.
Bom, nessa relação de você sair, quando vocês vão para Morro Vermelho, a Veraneio já vai junto, né? Sim. Já tinha Aliás, eu sido. estava aqui falando com você e pensando. Eu acho que tem foto, eu não tenho, eu mandei o que eu tinha, mas eu acho que tem fotos ali em Morro Vermelho. Talvez eles tenham o galpão. Oi, de repente pode ter no livro deles, né? Eu sei que Pode ser. tem muita coisa. Gente, procurem o livro do Galpão, falando Engraçado da que história do agora eu Teatro estou Galpão. falando, eu acho que eu lembro de ver essa foto de lá não muito tempo atrás, e não sei por que eu não tenho. Vou até atrás, agora fiquei com essa vontade. Bom, Morro Vermelho vira um laboratório também, né? Quando você fala que já está na rua ensaiando, e esses ensaios não devem ser somente pelo que eu conheço, pouco do que eu conheço o Galpão, né? Assim, e do pouco que eu sei também do Gabriel Vilela, como você já vem enfatizando esse furacão, os ensaios não eram 2 horas de ensaio, não. Acho que era manhã, tarde e as coisas adentrando em outros momentos e essas pessoas passando e contribuindo para esse processo de criação. Então, acho que o Morro Vermelho vira esse grande laboratório, né? Mas no momento onde começam a ser definidos materiais, vestimentas, indumentárias, né, adereços, etc., aonde você vai buscar essa aquisição desse material? Aí você volta para Belo Horizonte para fazer essas compras e volta de novo para lá? Ou a coisa foi meio que misturado também, compra uma coisinha aqui, acha uma coisinha ali? Você fala entre Belo Horizonte e Morro Vermelho? Isso. Assim, Olha, preciso comprar tinta para atingir o tecido. na Preciso comprar verdade, é a única coisa que eu consigo pensar em que eu tinha lá já, porque eu comecei a fazer esses experimentos lá, é a tinta. Como é? Mas eu não lembro exatamente a logística. Não é muito longe de Belo Horizonte, então possivelmente devia ter alguém de produção fazendo esse link. Mas eu acho, assim, pensando agora, eu não tenho certeza, tá? Esse é o tipo de material que qualquer casinha de construção deve ter. O que eu estou falando, que é o pó-xadrez, o cal e uma cola branca. E uma bacia. Então, eu acho que eu devo ter comprado lá mesmo para começar essas primeiras experiências. Mas isso a gente deve ter ficado 1 semana, 15 dias, e de volta a Belo Horizonte, eles já tinham o galpão que eles têm até hoje, né? Literalmente um galpão que eles trabalham e produzem, ensaiam, tudo eles têm até hoje, em Belo Horizonte. Então, eu devo ter finalizado tudo em Belo Horizonte, onde tinha costureira e tudo mais. Mas eu não tenho certeza. Eu estou supondo que tinha tinta lá, porque é uma coisa que pode ter em qualquer cidadezinha de interior, e também supondo que tinha uma logística de produção que podia ficar indo lá e cá em Belo Horizonte, dependendo das necessidades, porque não é muito longe e é uma dinâmica logística que qualquer produção teria. Mas não tenho certeza, assim, em detalhe de falar isso, não. Mas o figurino em si, a roupa em si, quando vocês vão para Morro Vermelho, ela já estava meio que encaminhada, comprada, cortada, desenhada, como é que foi? Então, como eu te falei, eu não desenho, né? Então, assim, o que é o meu processo? O que vocês têm aí? Ótimo, adoro. Aí, porque, inclusive, não tinha verba quase nenhuma, né? Então, tem essa questão também. Então, e eles já têm, até hoje tem, eu já fiz depois um figurino para um outro trabalho lá, que é o mesmo processo. Eles têm um acervo lá de coisas que eles vão guardando, vão usando, reusa, busca daqui, busca dali. Aí soma, vai num brechó ou num bazar, compra um bocado de outras coisas. Isso tudo vira um matéria-prima, né? Aí eu vou construindo, pego um pedacinho daqui, uma gola dali, uma coisa dali, e vou montando. Então, já tinha um primeiro acervo nesse caminho do medieval. Aquilo ali, a partir da ideia do Gabriel, tudo aquilo foi reaproveitado e foi virando outras coisas. Uma coisa que
que eu também não vou lembrar agora onde foi que eu comprei, mas deve ter sido em algum brechó, que a gente acrescentou a esse novo caminho do caiado paletós. Isso não estava na primeira ideia, né? Então, os homens usam paletós, que aí eu caiei esses paletós. Isso eu devo ter comprado em algum brechó, alguns paletós usados, para reaproveitar e fazer esse tingimento. Isso deve ter sido em Belo Horizonte, mas realmente eu não tenho certeza, não tenho lembrança desses pequenos detalhes logísticos, sabe? Mas aí vieram esses paletós, que pode até ter sido em Morro Vermelho também, porque essas coisas, eu já fiz outros trabalhos que na própria cidadezinha eu ia lá e trocava uma coisa, tem um paletó velho, me dá esse paletó e eu te dou isso aqui, fazia troca, ou comprava mesmo. Então, isso também é uma dinâmica que eu estou acostumada em outros trabalhos, mas especificamente em Morro Vermelho eu não lembro. Mas pode tanto ter sido isso, alguma coisa lá mesmo de fazer trocas ou compra de paletós, que é a única peça que eu lembro que fugia do resto do que eu já estava fazendo e do que eu já estava reaproveitando, entendeu? Então, é uma soma, o acervo deles, um pouco de brechó, um pouco de doação, um pouco de compra, que vai se somando e vai se transformando, tudo vira matéria-prima e vai se transformando no que virou. Sim, e ele é belíssimo, né? Assim, a composição, né? Assim, não passava pela minha cabeça todo esse processo, né? Quando você olha, você fala assim, nossa, que unicidade, né? De estética, que unicidade de cortes, que unicidade de cores, né? Que coisa maravilhosa, assim. Para mim, houve um processo aqui, eu pensando antes de conversar com você, né? Assim, houve um processo de desenho, manda confeccionar, volta, e de repente foi tudo, como você está falando agora, tudo muito, muito aproveitado, muito cortado e colado, e a coisa vai ganhando essa unicidade, né? Assim, que é belíssimo. É belíssimo. Na verdade, uma vez uma diretora de arte falou isso para mim e eu achei muito legal e acabo repetindo, né? Que eu não desenho, eu esculpo. O meu processo é de fazer escultura. Então, é um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mesmo quando, depois que eu comecei a fazer trabalhos maiores, principalmente para o audiovisual, que aí ganha uma dimensão, né? Mesmo quando eu quero um vestido X que não tem onde eu comprar no brechó. Então, eu desenho, quando eu falo desenho, eu rabisco, tá? Sim. Eu rabisco, escolho um tecido e a costureira faz. Por exemplo, quando chega, eu não gosto. Aí eu viro pelo avesso, aí eu faço o mesmo processo que eu faço quando eu compro. Eu viro pelo avesso, eu corto pela metade e emendo com outra coisa. Então, mesmo quando eu desenho e costuro, acaba virando uma matéria-prima para um outro processo que eu vou fazer. Eu não gosto muito do resultado do desenho em si. Ele é sempre um primeiro passo para outros passos. Então, é um processo que é meu, né? Imagino que outras pessoas tenham esse processo também, ou tem gente que o processo é desenhar e mandar confeccionar e fica legal também. Aí depende, não é uma questão do resultado e mais do processo mesmo. Eu tenho outro trabalho que eu fiz, por exemplo, lembrando dessa coisa do quebra-cabeça. Eu comprei, aí foi compras mesmo, em brechó de roupas de dormir antigas, camisolas, hobbies, anáguas. Aí, tendo aquele acervo, aí eu fui desmontando e criando outras coisas a partir daquilo. Aí, uma gola de um com a saia do outro, com o barrado de não sei o quê, virou um figurino com outra cara, entendeu? A partir de uma coisa que já existe enquanto linguagem, né? Então, é um processo mesmo que eu costumo usar na maioria dos meus trabalhos. E o Romeu e Julieta foi um pontapé. Nossa, assim, eu
eu fico brincando aqui, às vezes conversando com Camila, por exemplo, Camila, nós dois iluminadores, eu iluminador, você iluminador, a gente fica aprendendo com essas outras pessoas das outras áreas, como figurino, cenário e etc. E você falando isso, assim, eu fico imaginando que é meio que alquímico, né? Só, óbvio, alquímico você está trabalhando com elementos químicos, né? Assim, mas o seu olhar para as peças vira essa meio que alquimia, né? Ou esse olhar de cozinheiro que você vai olhando e inventando um prato e você já vai lembrando dos sabores, você, não, se eu botar uma pitada disso, se eu botar esse corte, se eu grelhar um pouquinho mais, etc., e as coisas vão se misturando ali na hora, e esse olhar seu para esse figurino é meio que alquímico também, né? Que você, não sei, é uma pergunta assim, quando você olha esse figurino, quando você olha essa peça de roupa, pensando num figurino, você já vai olhando, essa gola é interessante, mas esse corte aqui, ou esse tecido é interessante também, se eu juntar os dois, o que pode ser? É mais ou menos isso que acontece na sua cabeça quando você está nesse processo elaborativo? Na verdade, é exatamente isso, e muito um olhar para os detalhes, né? Tipo assim, eu já comprei vestido de noiva, porque a gola e o detalhe da manga era bonito e nada mais. E aí eu acabo aproveitando o vestido em si em outra coisa, transformando em outra coisa. Então, você comprar a peça porque você bateu o olho no detalhe. Ou numa estampa, uma roupa que eu não acho interessante, não gosto, mas aquela estampa tem uma coisa que vai dar algum resultado. Então, é muito isso também, o olhar para o detalhe, porque aquele detalhe vai representar naquele personagem que você vai criar. Então, é uma roupa que não tem nada a ver, mas a estampa te interessa para contar aquela história. Aí você vai fazendo os cruzamentos, né, entre uma informação e outra daquilo que você está buscando, né? Como sempre tendo como objetivo o personagem final. Nossa, é uma artesania, né? Que lindo. Que lindo. Que lindo. Isso vale para tudo, viu, Marcelo? Eu acho que quando você for iluminar, né? Você pode também, aquela cor. Eu, às vezes, reparo isso em iluminação. É engraçado, é meio ingrato o nosso trabalho, porque geralmente no meu caso, né? Não sei as pessoas, mas eu acho que, no geral, a gente repara nos erros, quando incomoda. Quando não incomoda, passa despercebido, né? É porque você não incomoda, você acertou. Quando incomoda, e aí usando a luz como exemplo, aquela luz amarela naquele personagem não estava legal, né? Então, assim, em tudo, objeto e cenário nem se fala, né? Sim. Um lápis. Poxa, aí o cara lá tá não sei aonde e usa um lápis. Não era para ele usar um lápis, isso tinha que ser uma caneta chiquérrima. Então, todos esses detalhes contam a história do personagem, né? Então, da luz ao objeto, cenário, figurino, tudo tem que ser uma composição. Isso é outra coisa também que, como eu falei da parceria com o ator, a parceria com a equipe de criação também, né? No caso do cinema, a fotografia e a direção de arte toda tem que estar muito afinada para o resultado realmente ser interessante, né? Não digo nem bonito, às vezes você está buscando o feio, o horror, mas para chegar nisso você tem que ter uma comunhão ali de ideias, né? De propósitos estéticos. Tem que existir esse diálogo, né? Com certeza. Você falando isso e fazendo um paralelo com a iluminação, né? Com esse olhar para detalhes, etc. A gente, na iluminação, a gente tem, às vezes, né, na sua maioria das vezes, você tem aqueles objetos já prontos e fixos dentro do teatro, que são os refletores, e acabou. Então, você vai meio que se condicionando no seu processo de criação àqueles objetos. E aí chega um momento que você fala assim, cansei, né? Quero experimentar outras coisas, né? Aquilo já não suporta mais o processo criativo, né? O processo criativo extrapola isso. E aí um exemplo bem curtinho, assim, tem esse espetáculo Botões na Rua,
né, por coincidência eu estou usando, gente, não foi nada combinado, tá? Se por coincidência eu estou usando, porque esse espetáculo aqui, ontem eu estava apresentando ele numa escola rural, lá em Braslândia, aqui, um entorno de Brasília, e é uma geodésica, para quem tiver interesse, eu falei sobre o processo de criação desse espetáculo aqui no Da Ideia Luz, procura lá, é lindo, maravilhoso. E a gente montando, é uma geodésica de bambu e etc., e aí conversando com a atriz, é uma atriz em cena, né, assim, e aí a gente conversando, e ela falando assim, porque você pode usar os refletores por cima, porque pode fazer as sombras, né, dos bambus no chão e etc. Aí eu olhei para ela e falei assim, você está me falando de sertão mineiro, você está falando de tecelã, você está me falando de bordadeira, você está me falando de... como é que que eles falam? Que é um caminho que eles fazem de pessoas andarilhas em caminhos históricos de Minas. E você quer que eu use um refletor assim, altamente tecnológico? Não vou por aí, não. E a gente conversando, deu uma pausa, porque veio pandemia, etc. E eu acabei, pós-pandemia, viajando para o sul da Bahia e encontrei uns globos feitos de raiz, não, de cipó, de cipó. Um globo, né, de luz feito de cipó, trançado com cipó. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei assim, é a luz do Botões na Rua. É isso. Liguei para cá. Carla, eu vou levar daqui uns 30 desse negócio, tamanhos variados, e estou levando para aí. E aí ficou, a iluminação toda é disso. Mas é isso que você fala, é esse olhar nos detalhes, né? É o espetáculo que vai mostrando para a gente o que ele precisa nesses detalhes, e você vai acabar compondo isso, né? Que lindo. E uma certa coerência, né? Esse caso aí é um ótimo exemplo, assim, você vai refletor para contar essa história, né? É uma coisa, a não ser que o propósito seja, eu quero, vai ser rock and roll. Vou pegar Minas Gerais e botar um rock and roll ano sei lá o quê. Aí é uma proposta conceitual também, e vai ser refletores, Mas aí tem que estar muito claro, né, que o propósito é esse, senão é erro mesmo conceitual, né? Sim. Falando nesse processo desses contrapontos, né, assim, de criação, a gente tem um texto medieval, a gente tem um figurino começando a pensar numa questão medieval, tudo craquelado e pintado e com cal de paletó e etc. E no meio disso tudo você tem uma veraneio. Como a veraneio, como o si, né? Acho que é uma palavra melhor é falar assim. A veraneio, ela interferiu muito, ou interferiu de alguma forma no seu processo também de criação desse figurino? Ou não, vamos juntos porque a movimentação dos atores ali é tranquila? Não, assim, diretamente não, né? Interfere nesse conjunto de estético que eu estava falando, né? Que assim, então é na rua, então é arcaico, né? Porque a veraneio, naquele momento, já era arcaico, né? Já era um carro antigo. Então, já é interior de Minas, já é tudo isso, já é um caldeirão de ideias, nesse sentido que interfere, né? Mas assim, vou fazer o figurino por causa da veraneio, isso não. Agora, tem uma coisa que eu acho engraçada falando nisso, por exemplo, como é que também cada pessoa se apropria de um pouquinho, né? Uhum. O figurino da Teuda tem aqueles peitões, assim, que é uma coisa meio feliniana. Eu até procurei aqui para ver se eu achava a imagem. Eu acho que é inspirado, eu não tenho certeza, eu não lembro dos detalhes, faz muito tempo, né? Mas eu acho que tem alguma coisa de Fellini que eu vi em algum lugar e me inspirei para fazer aqueles peitões da Teuda. E aí ela tem, acho que logo na abertura do espetáculo, ela aparece na janela e aí ela põe os peitões assim para fora da janela da veraneio. Não pensei naquilo, ela provavelmente não pensou antes, eu quero pegar isso e fazer, mas já vira um exercício cênico, né? Então, as coisas vão se juntando muitas vezes sem serem pensadas
logicamente, né? Vão Aham. se somando, tanto o ator se apropriando de um elemento, quanto eu assistindo o ensaio. Eu vou fazer uns peitos para ela botar para fora. Eu podia ter pensado isso também. Aham. Faz Sim. parte de um processo, faria sentido para mim, mas ali foi dela. Ela já tinha e usou aquilo, né? E uma vez eu fiz um figurino para uma outra situação, e aí eu fui fazer a prova de figurino, e o ator, quando vestiu, ele deu uma curvada, assim, começou a andar de um jeito meio estranho. Aí eu falei, nossa, ficou legal, eu não tinha visto que você estava fazendo esse movimento. Nos ensaios eu não tinha visto ainda. Aí ele falou, acabei de incorporar esse movimento a partir do figurino que ele estava experimentando. Então tem isso, entendeu? Uhum. Eu oferecendo recurso porque eu vi o ensaio, ou o ator se apropriando do figurino para fazer uma expressão corporal. Mas isso sempre se tiver os dois andando ali. Mesmo Sim. que não tenha sido, olha, eu fiz isso para isso, é porque eu estava assistindo, é porque ele estava vendo o meu processo de criação, aí chega ali, virou isso. Então, quando é do nada, é muito difícil que tenha. Assim, eu faço aqui, ele ali, é muito difícil ter esse encontro, mas esses encontros, quando acontecem, sempre muito legal. Sim, sim, o diálogo, né? Assim, a construção coletiva, ela é muito bacana. Ah, você tá, não, eu perdi a pergunta. Você estava falando da Veraneio, dos peitos da Teuda, e eu falei assim, putz, bom, vou relembrar esse. Quando eu falo da Veraneio, né, voltando um pouquinho atrás, é porque numa das fotos que você manda tem um figurino de uma pessoa sentada, e atrás, a Veraneio também tem algumas coisas na Veraneio. E eu falo assim, gente, parece que dialoga o figurino com essas coisas, com esses panos, com esses tecidos na Veraneio, né? Esses enfeites que a Veraneio tinha. Né? Isso foi da cenografia, ou isso você foi lá e se a gente fizer isso, né? Se eu vestir a Veraneio também, como é que a gente pode acontecer? Não, isso imagine aquilo que eu falei de o que vocês têm aí, e eles trazem de figurinos. Eles também trazem de franjas, de brocados, aquilo tudo está ali no galpão. Então, eu pegava para fazer um babado, Gabriel pegava para botar na Veraneio, o outro pegava a sombrinha para fazer. Então, são materiais que estavam ali para a direção de arte do espetáculo, né? Então, todo mundo se apropriava um pouco. Não só porque eles estavam ali, mas muitas vezes acontece isso em todos os trabalhos. A cenografia usou aquilo ali, eu vou usar isso também no figurino para dar um casamento. E vice-versa, o cenógrafo vê que eu usei alguma coisa, vou usar isso na cenografia também. Tanto em termos de elementos, como em termos de forma, de cor. Eu estou fazendo uma roupa azul. Aí o cenógrafo fala, eu acho que a parede onde esse personagem vai aparecer com essa roupa azul, é melhor eu fazer isso, aquilo, outro, ou tal cor, tal textura. Ou o contrário, vai ser essa parede, eu vou ter que, esse figurino, não, a parede é marrom, o figurino não pode ser marrom. Ou o figurino precisa ser marrom para ele sumir, de certa forma, se fundir na parede. Então, tudo isso são coisas que você vai dialogando, né? Esse exemplo é um que já aconteceu algumas vezes. Tem diretores, eu quero que o personagem seja meio invisível nessa cena. Então, a paleta de cor o mais próximo possível do cenário para que ele se dilua ali. Ou não, eu quero que ele se destaque, né? Aí você põe uma cor, uma textura oposta. Aí são os diálogos necessários. E no caso do Romeu e Julieta é exatamente isso, assim, aquele material em comum de toda a peça, coisas que eles tinham, coisas que eles usavam, coisas que a gente comprava em comum. Me dá isso, eu gostei disso, eu vou usar aqui também, eu vou usar ali. Então, era uma composição nesse sentido também coletiva, mas tudo parte de uma ideia inicial de direção de arte, né?
mesmo que não seja assim, tem esse diretor de arte, mas tem ali, no caso, o Gabriel é um diretor artístico importante, né? Sim. Então, ele já junta as equipes a partir de um conceito dele e de um vocabulário dele, né, artístico. Então, era meio isso. Não é que fui eu que botei, mas eu posso ser usado no figurino porque estava no cenário, e vice-versa. E assim vai. Sim. Só falar uma coisa, a Veraneio, eu não sei se você sabe, mas era o carro deles, né, do Grupo Galpão. Não sabia, não. Acho que eles viajavam muito nessa Veraneio. O Gabriel, é uma coisa que o Gabriel se apropriou já deles. Eu acho até que, também não lembro, mas se eu não me engano, a ideia... Posso perguntar para eles depois. Eu acho que a ideia de ser na rua foi por causa... Não, desculpa, mentira. Eles já faziam, o trabalho deles era teatro de rua, né? Sim, do Galpão. Então, não foi ideia do Gabriel, era um teatro de rua. Mas a Veraneio, eu acho que foi por causa disso, porque era um carro deles. Sim, que lindo. E aí, quando você fala na rua, e depois você está falando do tecido marrom, né, sumir junto do cenário, etc., a gente tem um elemento, né, que destoa bastante quando você está na rua, como quando você está dentro do teatro, que é efetivamente a luz. Né? Assim, não tem comparação à luz do sol, essa coisa maravilhosa. Por mais que você queira, você nunca vai reproduzir essa qualidade de luz e o resultado que essa luz dá aos objetos, né, dentro do palco. Quando você... Óbvio, ali era o seu primeiro processo de criação efetivo, né? Mas assim, hoje, com toda essa estrada que você tem, existe alguma diferença de criação ou de escolhas, né, quando você sabe que aquilo vai ser para a rua ou aquilo vai ser para a cena, para dentro de uma caixa preta fechada? O que diferencia nesse processo? A diferença é justamente a entrada de um outro criador, né? Que é o criador da luz. Aí, assim como eu penso na cor da parede, eu tenho que pensar na cor da luz que vai na parede. Aí não é só um diálogo com o cenógrafo, mas é um diálogo com o iluminador. Ou, no caso, como hoje em dia eu faço mais audiovisual, com o fotógrafo. Então, um exemplo relativamente recente, e aí isso implica não só o fotógrafo, mas as novas tecnologias. O fotógrafo falou que ia na pós-produção, não era nem quando eu estava filmando, ia se utilizar de um processo de colorização que eu não poderia usar verde. Não tem a ver com croma. Hoje tem a coisa do croma também, vou falar depois do croma. Aí ele ia... A locação era muito verde, era aqui em Teresópolis, numa região natural, da natureza, muito verde. Então, se eu usasse mais verde no figurino, na hora que ele fosse colorizar depois de fotografar, ia ter implicações. Nananana. Então, assim, mais uma camada, não só do fotógrafo, mas do pós-produção. Então, essa questão da luz indo às últimas consequências. Então, vale para o teatro também, né? Se vai para uma luz do teatro, você dialogar com o iluminador. No caso do Romeu e Julieta, que chegou aí para o teatro, né? Aí eu acho que foi... o meu trabalho já estava pronto, então eu acho que aí coube ao Gabriel, em diálogo com o iluminador, fazer uma luz que se adequasse ao que já estava pronto, né? Aí, me põe um sol aqui que tá massa, né? Não tinha uma interferência minha, mas eu imagino que o Gabriel propôs alguma coisa para o iluminador que tivesse uma sintonia com o que já estava pronto, né? Porque eles fizeram apresentações do teatro. Mas se eu fosse começar do zero, aí eu ia ter um diálogo com esse iluminador, com certeza. Eu estou querendo, desde o início, usar o exemplo da sua camiseta. Agora é um bom momento, que eu falei que era off-white. Uma das coisas mais
perigosas. Aí no audiovisual, talvez no teatro também, assim. O branco, diante de uma luz, acende demais, né? Sim. Então, se você põe um branco num grupo de figurantes, por exemplo, tem o personagem principal e um grupo de figurantes, e tem um figurante de branco, ninguém vê mais nada, só vê aquele figurante de branco. Uhum. Então, é perigosíssimo o branco no audiovisual. Eu imagino que no teatro também, né? Telefone. Porque também, se bota um foco de luz num branco, a menos que você queira, eu quero que esse cara apareça. Uhum. Então, o que eu faço praticamente em todos os figurinos, a não ser quando tem exceções, eu tinjo todos os brancos com uma coisinha assim, igual você botou, porque você parece que está de branco. Sim, é verdade. White, entendeu? Então, eu faço ou um bege, ou um marrom clarinho, ou um café, para poder a gente ter uma pessoa com uma cor clara, mas não destoar do resto. Isso acontece com vermelho também. Você bota o vermelho, a pessoa só olha para o vermelho. Então, você tem que ter a intenção de usar o vermelho. Uhum. E isso tem tudo a ver com luz e fotografia, né? Sim. Aí eu fui aprendendo isso errando. E vi, nossa, aquilo ali está muito branco. Hoje em dia, e aí eu dava só o famoso chá, né? Dá um chazinho nessa roupa. Hoje em dia, um chazinho, marrom. eu não sabia desse. Marrom claro mesmo, porque nem o chazinho, dependendo da situação, resolve, vai ser muito gritante aquele branco ali. Isso tem tudo a ver com fotografia e luz, tem que ter esse cuidado, né? Qual é? Nosso... Pode falar. Qual é? Não, eu só ia complementar essa coisa de diálogo, né? Se falar com o fotógrafo ou iluminador, que luz que você vai usar? Porque essa luz vai interferir mais ou menos nesse branco. Né? Uhum. Só dando exemplo do branco, mas vale para tudo. Eu tenho impressão, isso eu preciso até, no próximo trabalho eu vou investigar melhor, mas eu acho que, porque isso, a fotografia vai estar uma loucura, né? A evolução. Uhum. A fotografia, as novas tecnologias, o tal do HD, isso tudo está mudando muito rapidamente, cada trabalho tem que pensar. Mas eu acho que preto, por exemplo, dependendo do que for, você não consegue. Eu acho que eu fiz um trabalho uns 2 anos atrás que tinha isso. O preto não ficava preto por uma questão de lente ou de luz, não lembro direito. Estou só te dando o exemplo de todas as camadas que podem interferir no seu trabalho, que você tem que estar ciente e em diálogo com os outros profissionais para poder chegar. Sim. Se eu quero que seja preto, eu tenho que perguntar para o fotógrafo, vai ficar preto? Porque ele pode dizer, não vai imprimir preto. Então, pense em outra coisa, entendeu? E hoje, com essas luminárias de LED, né, assim, é pior ainda, né, assim, porque você mistura muita coisa. Um exemplo do que você está falando, assim, eu fui assistir aqui no Mané Garrincha o show do Gilberto Gil. Um show maravilhoso, lindo, sim, fantástico. Mas todo mundo que estava no palco estava de branco. E todos eles eram negros. E aí você tinha a fotografia da câmera que filmava para jogar nos telões nas laterais. O telão estava lindo, tudo balanceado, maravilhoso, né, com uma cor linda, mas ao vivo, quando você olhava para o palco, o branco estava completamente estourado e o rosto do Gilberto Gil estava fantasmagórico, aquele branco de LED batendo assim, estava aquele meio pálido, e você falou assim, uai, eu vim aqui não para ver o vídeo, eu vim aqui para assistir ele, que é justamente esse diálogo que você coloca, né? Agora é engraçado você falar isso. Será que foi alguma coisa no dia? Eu assisti esse show, achei impecável, não me incomodou. Não, é lindo. Pois é, o que será que foi? Estava o quê? Brilhando, você falou? É, assim, talvez o olhar... A luz era linda, né? Old school total, mas assim, quando você olhava para o Gil, o tom de pele dele não estava negro, estava aquela coisa meio opaca, fantasmagórica, assim, que é a qualidade da luz do LED que eles usavam, assim, talvez possa ser, e você tinha que jogar muito mais luz para você
fotometrar o rosto e não estourar o branco. Sim. Eu imagino que o cara ali da edição deve ter ficado meio maluco para achar essa fotometria. Mas para o olho, você começava a achar. Pelo menos ali aqui, né, no show que eu assisti, estava muito esquisito. Mas é justamente essa coisa do diálogo. E o que você quer? Sim. Porque uma das coisas que a gente conversa muito aqui no Da Ideia Luz é que o receptor da nossa mensagem é um organismo vivo, né? É um ser humano, né? E tem toda uma parte fisiológica desse ser humano Sim. que vai fazer ele olhar para o branco que está em destaque, que vai fazer ele olhar para o vermelho que está em destaque, né? Que foge o nosso verdadeiro querer, né? Enquanto Inclusive, criadores. você está falando isso, eu lembrei agora, o figurino para pele negra, por exemplo, é uma questão que tem que ser pensada também, entendeu? Sim, já existem pesquisadores. Exatamente por causa da luz. Você precisa, na pele negra, um tipo de luz, a pele branca, outro tipo de luz. A pessoa muito, muito clarinha, mais ainda, outro tipo de luz. Então, o figurino, você bota um figurino, e o figurino também precisa estar preocupado com a luz. Se uma luz é boa para o figurino, não é bom para a pele, é uma questão a se pensar também, né? Então, talvez aí tenha sido justamente uma dissintonia, né, entre as informações. Sim, sim. Mas nada que desabonasse o show, porque o show foi simplesmente lindo, maravilhoso. E você, talvez, como iluminador, tenha percebido mais ainda, né? Esse meu olho pequenininho, muito chato também. Antes da gente começar a ver as fotos, Lu, uma das questões que me chamou a atenção, né, quando a gente vê que esse figurino ele é construído lá na década de 90 do século passado, né, assim, percorre durante anos esses espetáculos, assim, esses teatros no Brasil e no mundo, e depois ele é apresentado em 2012 num processo de comemoração. Você participou do processo de... eu não sei como é que posso chamar isso, né? De conservação, acho que essa é a melhor palavra, de conservação desse figurino. Como esse figurino, para durar tanto tempo assim, existem técnicas de conservação para eles? Não, eu não participei. Em geral, eu não participo. Eu até não gosto muito, não. Eu meio que me desligo um pouco dos trabalhos. Eu gosto de voltar, em geral, outra pessoa assume, às vezes até um assistente que participou fica fazendo a manutenção. Às vezes os projetos me pedem indicação de alguém para fazer a manutenção. Então, eu não participei, eu acho que você até falou aí na ficha técnica, né, da Wandinha Sgarbi, ela é figurinista hoje em dia, acho que ela até fez outros trabalhos com eles, e ela fez a manutenção. A manutenção, na verdade, assim, você mantém a essência, né? Por exemplo, essa coisa do caiado, aí o craquelê ia sumindo, tinha que caiar de novo, de vez em quando. Tem que caiar de novo de vez em quando, tem que fazer o mesmo processo de novo, porque vai caindo aquela tinta, né? Aí é uma coisa que se rasga, precisa ser recosturado, um bordadinho que caiu precisa ser colocado. Então, aquele bordado eu não achei igual, pega outro similar e coloca, entendeu? O botão que caiu que precisa ser trocado, isso é normal. As coisas vai ganhando novas camadas e se mantém a ideia inicial. Então, eu não participei, do ponto de vista técnico, eu não participei. De vez em quando me perguntavam, por exemplo, vai trocar o botão, pode ser esse outro? Pode, não tem problema. Ou então, não bota botão nenhum, ou bota outra coisa. Então, quando tem uma coisa importante a ser acrescentada ou tirada, as produções me consultam. Mas, em geral, outra pessoa que faz. Porque aí... Uma vez que o trabalho já está criado, aí passa a ser uma questão técnica, né? Então, é uma pessoa que tem a habilidade técnica de fazer aquele restauro. É como uma pintura antiga também, que vem o restaurador e restaura, né?
Então, Sim. eu não participei, não. A partir do momento que o trabalho foi entregue, eu acho que logo ali no início eu ainda acompanhei um pouquinho, fui nas primeiras apresentações, mas depois eles ganharam o mundo. Eu só morro de inveja de não ter ido para Londres para assistir no Shakespeare. E aí, enfim, mas de resto, eu estive ali nas primeiras, ali em Belo Horizonte, em São Paulo, no Parque do Ipiranga, que foi lindíssimo, na Praça do Papa, em Ouro Preto, que foi inesquecível, a primeira, debaixo de chuva, Wandinha tremia assim de frio. Nossa. Foi lindíssima as apresentações. Eu não tive a oportunidade de assistir. Aí depois pode seguir. Não, aí depois eu parei, né? A Wandinha também, depois que a Wandinha saiu, deixa aquela tristeza, né? Apesar de que Fernanda é maravilhosa. O figurino da Fernanda, por exemplo, foi refeito, eu não refiz, está lá mantida a ideia original, né? Mas é outro, eu não participo, é outro fisicamente, né? O da Fernanda, que substituiu a Wandinha como Julieta, que é outra atriz maravilhosa também. E tem todo o processo de higienização também, né? Assim, de você. Rua, suor e etc. Tem que saber como lavar, como armazenar esse figurino depois, não é? Assim, isso aí, aliás, isso o Galpão é incrível, porque eu não sei se hoje em dia eles têm um pouco mais de apoio nisso, mas eles que faziam tudo, cada um cuidava do seu. Em todos os sentidos, né? De higienização, de manutenção. E é complicado. Aliás, eu confesso que uma das coisas que eu desanimei um pouco de fazer teatro é infindável, né? Você não pode. E eu, como eu te falei, eu me desligo, eu já quero fazer o próximo. Ali é infindável, você leva para o resto da vida, aí você tem que limpar, você tem que fazer de novo, você tem que reformar, você tem que restaurar, e muitas vezes tem que fazer outro, porque aquele não aguenta mais, né? No cinema você fez, usou, acabou e pronto. Sim. Então tem esse apego aí que, no caso do Galpão, eles têm isso que é lindo na história deles, né? Eles têm esse cuidado com o trabalho como um todo e cada um com o seus próprios objetos e figurinos, né? Que lindo. Mas, enfim, eu não participei, não, depois desses primeiros. Como eu ia falar, assim, eu não tive a oportunidade de assistir esse espetáculo, infelizmente, mas a minha esposa teve, né, minha companheira aqui, ela estava num congresso do TPBIC, alguma coisa assim, a gente ainda universitários, e eles apresentaram na UFMG, o congresso ia ser na UFMG, né, e aí, assim, era uma coisa, ela falando que eles estavam meio que num local central, assim, e aí tinham meio uns morrinhos, né, desse local subindo, e quando isso foi a apresentação, assim, estava tudo tomado de gente, e ela falou que foi uma das coisas mais belas que ela assistiu na vida. E quando acabou, eles passam chapéu, né, assim, para arrecadar recursos, uma característica do Galpão por ter vindo da rua e etc, né? E aí quando eles falam assim, vamos passar o chapéu, não sei das quantas, cara, assim, foram mais de 20 minutos das pessoas correndo, descendo a ladeira ali assim, mas não vai embora não, eu quero contribuir, para, volta. De tão lindo, de tão fantástico que era. Eles têm, eu acho, é um espetáculo realmente único. A coisa musical, né, é muito encantadora, todas as músicas que eles cantam. E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que eu acho lindíssimo, é o texto, a adaptação. O Kaká faz um texto tão lindo, a adaptação que ele faz, e o texto do narrador é de uma poesia. É Shakespeare de novo, assim. De novo, eu quero dizer, não é só Shakespeare, é outro Shakespeare, trazido para uma brasilidade, uma mineiridade, né? Então,
Então é lindo. Aí os atores falam, aquele negócio fica com aquele texto, aí vem a música. Toda a história é muito bonita, mas com esses é muito legal, realmente. E aí no meio da rua, aí esse monte de gente. Aí você falou, tem os morrinhos, cada lugar meio que eles se adaptam àquele lugar e introduzem meio que cacos assim. Aí aqui vai subir o morrinho, naquela cena, vamos subir esse morrinho, coisa que no outro já não vai ter, né? Então, cada lugar também ganha elementos próprios ali daquele lugar, enquanto espaço e enquanto cultura também. Vai ser no Rio de Janeiro, a gente vai falar com sotaque carioca em tal cena. Aí eles vão trazendo esse que é muito atraente, assim. Então, que legal. Foi muito bacana, assim, uma história muito legal de ter vivido. Tá vendo, gente? A gente não podia deixar de trazer Lu Buarque para cá para falar sobre esse espetáculo, figurino desse espetáculo, de tão lindo que é. Vamos ver fotos? A gente já falou tanto, eu já criei vários figurinos na minha cabeça aqui, só nesse papo que a gente teve. Não, depois dele eu fui criando, muito alimentada por essa história que eu vivia e trago até hoje, né? Claro. Você já iniciou ganhando a Copa do Mundo. Nossa, totalmente. Olha a Teuda com os peitos para fora. Nossa, aqui assim nessa foto a gente está vendo a Veraneio, né? Assim, a belíssima Veraneio, que é esse carro grande, que era muito típico da ditadura, né? De um carro de polícia, de camburão e etc, né? O famoso camburão, né? Assim, aí você tem essas pessoas, assim, essa estrutura de madeira que vai com escada subindo para o teto, para o capô e para o teto da Veraneio, e as pessoas em cima dessa estrutura que viram um grande palco, né? Assim, com seus instrumentos e tocando e se apresentando. E isso é fantástico, gente. Isso é lindo. Isso é lindo. É óbvio, essa foto é uma foto montada para divulgação. Né? Mas isso traz toda a essência do espetáculo, inclusive o chão de terra, nesse descampado, né? Nessa coisa de rua que não é asfaltada, né? Que lindo. Pode passar para outra? Pode. Vamos lá. Então, ele tem a Teuda com seus peitões prateados. Aí não tem nada mais feliniano, né? Sim. Aí você vê, no caso da Teuda, eu acho que essa foto talvez já tenha sido mais para frente. A saia toda dela era caiada, então ela tinha esse craquelê e já era meio dura, assim. Aqui eu acho que já está mais desgastada, devia ser naquele período entre o início e o restauro. Então ela já está. Mas é isso, está tudo aí. Você tem a coloração também, as cores muito bem. Quando você pensa nas cores desse figurino, por exemplo, você tem essa blusa que ela está usando mais escura, essa saia caiada, que é uma coisa mais vinho. Né, esses peitos que são feitos com enchimento, né, são duas prata, com enchimento. De enchimento prata. Ela tem esse chapéu, né, com essas florzinhas, e eu não sei se ela está com alguma coisa no pescoço, né, assim. Mas todas essas e todas essas cores com óculos branco, tudo isso de cor, tudo isso foi pensado junto com ele, junto com Gabriel e essas coisas decididas ali, ou já vieram do reaproveitamento dos figurinos? Tudo é reaproveitado, mas aí eu mexo em tudo, né? Por exemplo, a saia, eu nem lembro se ela era vinho ou se eu tingi, e aí depois vem a camada de cal, e aí vem a camada de envelhecimento, ela vai ganhando umas cores. Aí tem uma blusa que é branca. Aí eu não, branco não ficou bom. Vamos numa marrom. Marrom não ficou bom. É esse processo que eu falei, meio escultural, entendeu? Faz provas de ensaio. Ficou melhor preta. A preta vai bem com o tecido prata para o peito. O chapéu não tinha nada, eu vou botar umas flores nesse chapéu. Então, é uma construção mesmo, né? O figurino vai se construindo.
O que acontece que parte da direção é, vamos fazer uma prova de figurino, e Luciana, não gostei do preto, muda para, ou não gostei do azul, muda para o preto. Aliás, ele não fala muda para o preto, não gostei do azul, aí você vai experimentar outras cores, mas a composição toda eu faço e aí vai se ajustando em função ou do ator ou do cenário, e o preto não ficou bom no cenário, aí eu mesma decido trocar. Aí a coisa é sempre uma construção assim, que vai por etapas, nunca é assim, desenhei, costurei, está pronto, entendeu? Nem da parte do diretor, nem da minha própria parte, porque muitas vezes eu faço, e na hora do ensaio ou da prova de figurino eu acho que não funcionou, e aí eu mesma troco, interfiro num detalhe ou no outro. Então, é uma construção mesmo, até a estreia vai... Sim, sim. É uma revolução. E tem estou vendo aqui que tem um pedacinho do, acho que é do Rodolfo atrás, a construção do personagem ficou ótima, bota junto do outro personagem e não ficou tão bom, então eu vou ter que trocar alguma coisa para que esses dois tenham uma parceria interessante de paleta de cor, de textura. Então é uma composição particular de cada personagem e do quadro todo, né? O quadro todo precisa ser pensado. Isso vale muito para o audiovisual, e eu presto muita atenção e me incomoda. Tem figurinos lindíssimos, individuais, e quando monta um quadro cênico, onde tem vários, não fica tão legal. Então, aí que entra o papel da direção de arte, de juntar tudo, né? O cenário é assim, o figurino individual é assim, mas essa cena em que estão todos, como é que vai ser um com o outro? Então, você tem que pensar também na combinação entre os personagens. Sim, é o diálogo, né? Assim, como você fala, no processo do figurino, você é uma escultora, né? Assim, eu achei isso lindo, né? Não fui eu que falei, mas eu adorei. Quem falou foi a Lia Renha, que é uma diretora de arte com quem eu já trabalhei várias vezes. Agora, para mim, vai ser eternamente você. Eu vou te referenciar. Assim, Lu Buarque, no programa Criação. No processo do coletivo, você é um pintor, né? Assim, você tem que compor esse quadro, né? Equilibrar esse quadro todo, né? Sim. Só que é uma pintura com muitas mãos, né? Sim, sim, e é um quadro coletivo, né? Aqui a gente tem a Teuda, né? Assim, ela com aquele figurino, né, que a gente tinha falado no início, saindo da veraneio ali, do local do motorista, e o outro, se eu não me engano, acho que ela já está em cima do carro, né, na estrutura de cima do carro, já com outro figurino. Ela tinha essa modificação ou já é um outro personagem que ela assumia? Não, isso aqui, na abertura do espetáculo, tinha uma ceninha musical e que eles eram meio crianças. Ela está aqui meio uma menininha, por isso que é essa roupinha assim de bolinhas e tal. Aí é uma coisa meio musical, aí depois começa mesmo a história de Romeu e Julieta. Aí nesse outro ela é a ama. Esse figurino dos peitões, ela é a ama da Julieta, né? E eu queria chamar a atenção aqui, uma coisa, está vendo? Eu vou lembrando aos poucos. Essas que parecem umas manchinhas aqui são decalques. Você sabe o que é decalque? Porque era uma coisa da minha infância. Que você põe na água e aí passa para o papel. Você já fez isso? Não? Sim. E aí as roupas, a saia dela, vários, os outros também, os paletós também, por cima do caiado, você vê que essa textura toda não é um tecido qualquer, tem camadas de textura. E aí tem essas florzinhas que tinham, eram decalques, esses decalques que você usa o papel, e eu botei sobre o tecido. Nos paletós tem também isso, em alguns. A outra coisa que eu gosto muito e que eu acho interessante, que eu gosto muito dessa coisa de camadas, de texturas, de cores. E no caso do teatro, eu acho que a dinâmica e movimentação dos atores, quanto mais elementos você enxergar, dá mais riqueza. Então, você vê que tem uma sainha por baixo, ela deve ter umas 3 anáguas aí por baixo, que ela levanta, senta, vai, e você vai vendo outras cores e outras estampas, outras nuances mesmo, né? E aí aquilo dá uma riqueza, né, na cena.
Sim, você vai... Do lado que ela está de menininha, ela tem também, ela tem a bolinha, embaixo da bolinha tem outra com uma franjinha. Sim. Você se torna um objeto vivo, né? Assim, o figurino, Sim. Né? Nesse processo. Pode passar? Pode. Aí agora a gente tem uma composição, né? Por favor, assim, que agora tem muito do figurino dos homens, né? Nesse processo. Explica Então, pra gente. essa aqui dos meninos é esse início que eles estão ali meio uma brincadeira. Eles entram meio brincando, é como se fossem crianças. Depois é que eles põem o paletó e viram os personagens mesmo da história do Romeu e Julieta, né? Então, aqui eles estão só com os coletezinhos. As calças aqui já estão com o craquelado. Eu acho que aqui já... Oi? Percebe-se nitidamente, né? Principalmente nas calças um pouco mais escuras, né? Nesse contraste com as meias também, que são todas coloridas, né? A gente consegue perceber isso. Eu até acho que aqui, eu não sei se é por causa da foto, mas eu acho que já devia estar num estágio de precisando dar uma caiada de novo. Olha o olhar. Olha o olhar clínico. Aí essa boneca que aqui da direita, putz, eu tive que vestir essas bonecas, acho que eram umas 3, nossa senhora, e fazer um maiô entrar nessas bonecas. Era essa cena... Na verdade, esse espetáculo é como se fosse uma grande brincadeira de criança. Sim, isso era lindo também, né? Eles na perna de pau, o humor. Então, tem essa brincadeirinha no início que eles entram, e aí tem uma coisa de brincadeira de menino com arma e tal, a Teuda de menininha. Sim. E aí... Porque Romeu e Julieta eram crianças, na realidade, né? Pois é. Hoje em dia era pedofilia, né? Total, gente, total. Essa aí boneca... o Rodolfo aqui, maravilhoso, ator, sensacional. Ele tem uma cena que ele era, o Mercúrio, era aplaudido em cena aberta todas as vezes. Sensacional, esse que está com a boneca. Tem uma foto dele, dessa, eu acho que vai passar, porque eu tenho essa foto, eu mandei para vocês, que é dessa cena que ele era sempre aplaudido. Não é essa da boneca, não, mas a boneca era muito engraçada também. Sim. Essa boneca, obviamente, assume um personagem, né? Até mesmo porque você percebe que ela está maquiada, né? Assim, com esses olhões, né? Assim, com as sombras. Era um momento de olhos. Festa, era como se fossem outras mulheres, assim, numa bagunça. O baile, né? No baile, exatamente. Esse batom vermelho. Só que elas eram de maiô, né? e o cabelo, né? Parece esse cabelo medieval também, né? Com 2 coques, grandes coques no meio. Essa mistura, assim, tinha elementos do medieval mesmo, com essa brincadeira de meia colorida. Sim. E numa dessas 4 fotos, numa não, 2 dessas 4 fotos, a gente vê esse diálogo que você falou, né, de escolhas de um elemento para a composição do figurino ou do cenário, e a coisa vai se repetindo, como, por exemplo, tem esse banco, né, esse banco em X, né, que você, com uma almofadinha em cima, com esses babadinhos dourados, e isso faz também o babadinho dourado desse palco que fica em cima da veraneio vermelha, né, assim, nesse processo. A veraneio já era vermelha, vocês não mandaram pintá-la de vermelho, não, né? Ela já era não, era vinho, né? Que eu acho que era uma cor até meio comum, assim. Sim. Muito bom. Vamos para o próximo, Du. Olha só. Aqui, à esquerda é a Wandinha, à direita é a Fernanda. Já são as 2 Julietas, né? E na esquerda já é no Globo Circo. No Globo Circus. À direita. Para mim, à direita. Isso, na direita. Na direita. É a Fernanda. Já é a Fernanda, e ali já é no The Globe? Olha, está parecendo, né? Eu não tenho certeza pela foto, mas eu acho que é. Que aquelas pessoas ali atrás, assim, parece um espaço assim, né? Meio teatral. Sim. E esse figurino da Wandinha, né, assim, que é o figurino da Julieta, ela tem várias dessas pérolazinhas, né, fazendo esse circular, que ele é branco, esse off-white, agora aprendi, né, que você esse off-white,
e você tem todas essas pérolazinhas, né? Não sei se esse é o nome, fazendo esse contorno do seio, fazendo esse contorno desse chale, Casquete, né? que ela tá, como é que é o nome da cabeça? Na verdade, casquete é esse formatozinho que você compra até em loja de adereço e faz o que quiser com ele. Tem uma matéria-prima que é de uma telinha, assim, e aí depois eu aderecei por cima, né? Um casquete. Para fazer como se fossem coisas do cabelo, né? Assim, tranças e etc. O adereço é um casquete com essa telinha aí, e as pérolas penduradas é o adereço que eu criei. Aí coloca aqui, aí vem, eu nem lembro ao certo, mas provavelmente em parceria ou com a Wandinha ou com a caracterização, vamos botar uma trancinha para complementar. Aí entra o cabelo dela, né? Enroladinho. Uhum. Então, aí a composição que vai junto com o ator, ou às vezes com o caracterizador, ou às vezes eu mesma proponho, vamos botar uma trancinha, nesse caso eu não lembro. Agora, o que eu estou lembrando, Venda, essa manguinha dela. Sim. Gabriel me deu esse tecidinho, que tem um pouco atrás também do chapeuzinho assim. Eu quero fazer alguma coisa com esse tecidinho. Eu fiz milagre para virar alguma coisa, porque era um pedacinho de nada. Olha e aí, só. essa manguinha que eu puxei para cá, puxei para lá, complemento para poder. Ele queria que eu usasse em algum lugar. Ela é meio que uma renda, não é? É tipo uma. Não é bem uma renda, não. Mas é um tecido bem fino, um filózinho, bem fino, com um brilhozinho. E aí você vai fazendo pedaços, né? Deixando o ombro para fora e etc. As pérolas, o vestido, por exemplo, era um que já existia. Eu falei, o que eu vou fazer nesse vestido? Aí eu acrescentei as pérolas, e aí eu vou adereçando, né? Sim, e compondo para virar uma coisa, o conjunto, né, do figurino. Aí o vestido já tem o tecidinho que o Gabriel me deu, aí pega as pérolas, o casquete, aí vira uma coisa final. Agora, que amigo, Gabriel, né? Assim, olha, tem um pedacinho de pano, eu quero usar isso, se vira, né? Não, ele tem isso, aliás, o Romero tinha isso também com que eu aprendi, e eu acabei aprendendo e ganho, tem muitas coisinhas também para usar em algum momento naquilo ali. Então, o Gabriel tinha os elementozinhos que ele gosta. Ele gostava muito, eu usei num outro figurino, um outro espetáculo com ele, a gente foi até a cidade dele, Carmo do Rio Claro, só para comprar mantas de... Eu vou precisar limpar meu nariz. Por favor. Depois você corta isso, né? Você corta essa parte. Fique à vontade. Tem uma coriza constante. Eu ia falar chales, eles fazem muito tear na cidade dele. Aí a gente foi comprar, ele gostaria que usasse aquele no figurino, aí compramos vários para usar no figurino. Então ele tem esse apego, né, esse afeto a algumas coisas, ou pedacinhos de pano que ele tinha e que foi de lá atrás. Ele tem isso assim como prática no processo dele. Vamos ver mais figurinos. Aí se a gente tem a Wandinha com o mesmo figurino, né? Só que em outra cena, e do lado esquerdo, da foto do lado esquerdo, a gente já tem agora um personagem com seu paletó. Aí dá para ver melhor isso que eu estava falando, né? E aí você vê, por exemplo, o figurino do Júlio, ele está usando um chapéu que é meio medieval, meio eu fiz um bocado de coisa, que ele usava já nos ensaios lá em Morro Vermelho, e que se apropriou e continuou, mesmo com os novos caminhos do figurino, ele continuou e ficou legal. A Wandinha aqui no casamento, ela já tirou o casquete, está com um chapéu. No casamento vamos botar um chapéu para diferenciar o momento. Aí ela está com um chapéu maior, criado para essa situação.
esse casaco que a gente consegue ver muito caiado, craquelado, etc. Mas a gola, essa gola em V dele baixa, isso já é uma modificação sua de costura junto ou pintura para que a coisa se destaque desse A golinha vermelho em relação ao vermelha? verde? Sim. Aí essa coisa, né? Imagina, o paletó todo verde. Aí eu penso assim, não, falta alguma coisa aqui. Aí vamos botar um cetim vermelho, porque aí já tem um brilhozinho. E por baixo é uma camisa que não deve ser branca, tá? Tá vendo como imprime branco por causa da foto? Sim. Muito pouco provável que eu tenha deixado branco. Aí é uma camisa normal, masculina, que eu boto um babado no punho, troco a gola por alguma outra coisa que não dá para ver, mas devo ter trocado, porque eu não ia deixar uma gola tradicional. E aí é isso que eu estou falando, os elementos vão se compondo. E aí esse babado na manguinha podia ter sido daquele vestido de noiva que eu comprei só por causa do detalhe da manga, que vem para cá. E assim vai indo. Vamos para o próximo, Só um minuto. Volta lá para eu mostrar uma coisa. Na calça dele, isso é o decalque. Que é o Pequeno Príncipe? Não, não. Deve ser alguma flor. Mas tá. Você vê, a calça era também igual o paletó. Já está tão descascada que já sumiu, né? Aí isso precisava de sempre é uma florzinha mesmo, né? Sim. É uma florzinha, é verdade. Que é essa coisa da manutenção que você estava falando, né? De voltar ao craquelado e etc. Vamos seguir, Edu. Olha só que maravilhosa. Aqui o passarinho dá para ver, né? Tá vendo a direita dela? Sim. É um paizão, né? Um paizãozinho, né? É o pássaro que você quiser que seja, porque aí é feito com papel, fita crepe, coberto com algum tecido que tinha lá, alguma peninha. Os colares e brincos, eu acho que eu mesma fiz. Tinha uma fase que eu fazia bijuteria. Eu acho que eu devo ter pego os pedaços de coisa e restos de bijuteria e fiz esses. A saia dela também era toda caiada. Sim. E é o único figurino preto, né? Ela era... Eu não lembro disso, mas talvez tenha sido... Não sei se junto com ela ou com o Gabriel, a ideia dela tá de preto. Que é uma coisa meio forte. Eu acho que a gente deve ter pensado nisso. Sim. Porque você tem esse... Por mais que ela esteja com... eu não pérolas. Pérolas, esses babados dourados, etc. Pérolas não, desculpa. Ela está com pratas, né? Coisas prateadas. Que estão no brinco, no colar, né? Que são essas coisas grandes, prateadas, né? E aí você tem esse sutiã, que é um pouco branco, mas você tem uma camada preta por cima, e você tem esses corpete, não sei como é que posso chamar, essa saia mais com cintura alta, tudo preto, né? Assim. E esse casquete, né? Casquete, no casquete. Também, só que desse daí um pouco mais moldado, né? Porque ele fica parecendo um capacete mesmo, né? Porque ele faz esse Vzinho que sai da ponta da sobrancelha fazendo um arco, né? Tem várias formas que você já compra nos diversos formatos. E também eles são facilmente maleáveis. Então, eu não lembro, mas talvez eu tenha comprado um que vem até aqui e recortei, entendeu? Para dar essa forma. Ou talvez tenha, loja de carnaval deve ter de todos os formatos possíveis. Mas aí eu fiz isso e a ornamentação, né? Uma textura, um tecido, não sei se crochê. E toda. Aí o que eu falo da composição, Marcelo, eu devia ter isso assim numa bandeira, numa bancada, sabe? Aqui é isso, aqui é aquilo, e vai compondo. Isso. Esse aqui que você falou não é um corpete, é um sutiã de bojo, talvez, que eu peguei o sutiã e fiz tudo isso por cima, né? Eu acho que ele isso que parece um cinza, deve ser a tinta
deve ser caiado também para dar essa textura, e tem uma franja preta que meio que liga com a saia de cós alto. Sim. E aí é isso. Aí aqui está faltando não sei o quê, aqui eu vou botar mais não sei o que lá, e vou compondo. Sim. Vamos para o próximo, Du? Olha Essa só. é a cena que ele era aplaudido em cena aberta. Ele é o Romeu? Não. Não, ele é o Mercúcio, é o Mercúcio. amigo do Romeu que morre, né? Sim. E aí a gente E vê o essa caso. cena, ele tá. Eu vou contar porque não vai ter mais, né? Ele tá. Não lembro o que ele faz, eu não tenho certeza qual é a situação, mas eu sei que ele começa a chorar e aí ele aperta um botãozinho aqui e sai lágrimas, como se fosse lágrima da flor, assim, sai água dessa flor, e aí ele chorando. É hilário, é hilário. E aí, quando termina, eles. Porque dentro desse casaco tem essa flor. É óbvio que dentro deve ter um Tem mecanismo, esse né? Na mecanismozinho aí lapela. que eu já não lembro quem é. Aí é outra, entendeu? Tem que ter parceria com essa pessoa que fez o mecanismo, vai apertar, vai não sei o quê. Sim. Outra Sim. parceria importante também é com o pessoal do som, que vai botar um microfone, precisa. O da Inês dá para ver, tem uma bolsinha assim onde põe o microfone. Sim. Aí o fio passa não sei por onde, então você tem que ajudar o profissional do som a fazer toda essa conexão ali, né? Sim, e uma das coisas que me chama a atenção nesse figurino é a gravata dourada, né, com pérolas, mas ela parece uma coisa meio texturizada, parece uma casca de árvore ou um ouro. É linda, é linda. Tudo tem. Aí você vê, a gola é uma gola de camisa mais ou menos comum, mas aí tem alguma coisinha em volta, né? Não consigo Sim. deixar na normalidade. Sim, uma miçangazinha, né? Umas coisas lindas. Lindo. Eu queria muito ter assistido. Vamos para o próximo, Edu. E olha só. Engraçado, eu não conheço esse ator, era o Chico Pelúcio que fazia. Até parece ele, mas não é ele. Pode ter sido em 2012, né? Mas não é o Paulo André também, não. Talvez seja Uia. Arildo. Ele tá Arildo com essa. era Pode assim, continuar. direção do Gabriel na época, e depois ele é ator, ele hoje em dia é parte do grupo como ator. Ele tá com essa bata de padre, né? De beneditino, essas coisas assim, mas a peruca dele, combinando com os babados, né, dourados da Veraneio, é uma coisa maravilhosa, gente. Você vê a Veraneio é cheia de decalque também no vidro. Essa bata provavelmente era alguma coisa que eles tinham, e aí eu trabalhei em cima. Eu estou sentindo falta de coisas, eu não sei se essa foi a que eu fiz. Estou achando muito simplesinha. Talvez essa. Por mais que você tenha esse diálogo, né, das cores, do dourado, essa bolsinha que ele está colocando no pescoço, né, com uma imagem dourada, esses recortezinhos dourados também na parte de baixo da bata, né, assim, é um diálogo, né, com a questão do espetáculo, né, assim, tudo combinando. Mas olha que legal, você olhar para o figurino e falar assim, talvez esse não tenha sido eu. Né? Assim, isso é muito legal. Aparece lá naquela foto que tem todo mundo, tem o que eu fiz, eu não sei se, enfim, não importa, né? Mas é a mesmo projeto. Sim. E ele com esse óculosinho redondo, escuro, para um padre. Muito, muito lindo. Vamos, Edu, para as últimas fotos, né? Aqui a gente tem a Teuda de novo, né? Assim, e aí você tem a composição dos. Dá para ver melhor, né? E dá para ver o craquelado todo, né? Assim, nos outros figurinos, né? Eu esqueci o nome dessa atriz, gente, que está no meio. É a Simone. A Simone.
Simone, né? Que é a que estava vestido de preto. Vamos para tem mais duas, né, Edu? Bom, a gente tem a Simone também, do lado de um ator que agora segurando um guarda-chuva preto, né? Assim, Ela já estava com esse é um elemento cênico dela. Ela, naquela outra foto, ela estava com o guarda-chuva mesmo. Sim. E esse agora do lado, com esse chapéu que parece uma coroa, e esse casaco, cara, que lindo esse casaco, né? Assim, Era o foto mesmo propósito, né? O casaco caiado, no caso, ele era uma figura mais nobre, né? Então tinha que ter essa riqueza e o ouro acrescenta essa nobreza, né? Então, quando eu vi de primeira vez essa coisa do ouro fazendo esse desenho na barra inferior do casaco, né? E da parte do meio para cima, uma coisa mais azulada, parecendo traços azuis, né? Um azul bem marcante. Isso já é do craquelado, né? Isso aqui já deve ser naquele estágio precisando de restauro, já são os últimos resquícios. Do caiado, né? Então você faz o caiado dourado e depois você faz o caiado. Não. Não, o dourado aqui é uma camada posterior. Tem o caiado, é a base, como se fosse uma casinha caiada mesmo. E aí por cima vem ou decalque, ou alguma pintura dourada, ou algum elemento dourado, como a franja aqui no ombro, né? Entendi. Então, esse azul não é. Esse azul também é pintado. Esse azul deve ser a camada primeira do caiado. É o tecido caiado. Aí caiei, ficou lá, duro. Ficava em pé, assim. Aí você vem, dá uma amolecida, e por cima disso, aí as outras etapas, que viriam várias, né? A etapa do envelhecimento, que aí entra uma tintazinha que vai nas entranhas, e depois o dourado, ou o decalque, o elemento que quisesse entrar ali em função do personagem, né? Perfeito. Vamos para a última, Edu? Que aqui Olha, já aqui é Simone fazendo o personagem da mãe, em algum modo substituindo a Inês Peixoto. Mas com o figurino dela, né? Sim. O figurino dela. Sim, aqui dá para ver também muito bem essa textura do figurino dele, né, no chão. Nesse casaco meio vinho, nessa calça que bate no joelho, assim, ele deitado, né? Assim, meio preta, né? Meio escura. Agora, as meias são maravilhosas, né? Assim, as meias são coloridas, são listradas, são bufonescas, né? Assim. Era essa mistura, né? De comédia dell'arte, com Minas, com Shakespeare. É um caldeirão aí de informações, de símbolos. É uma miscelânea que só a gente aqui no Brasil consegue, né? E muitas flores, né? Uma das coisas que me chamou a atenção também, tanto no figurino como no cenário, também muitas flores, muitas flores. As flores também, duas coisas que o Gabriel repete de certa forma, né? Flores, sombrinha, ele adora sombrinha e guarda-chuva, é um elemento que ele usa em outros espetáculos. Agora, flores, ele usa, mas assim, não podia casar melhor, porque são flores de plástico, né? Aquela coisa da casinha também. E eu também adoro, então era uma harmonia ali de ideias. Sim. Essas foram as fotos. Ok, Edu. Que pena que não tem de Morro Vermelho, eu não pensei nisso, eu devia ter ido atrás. Bom, mas, assim, vocês fiquem aí, entrem no site do Galpão, tem coisas maravilhosas lá deles. Busquem o livro de comemoração do Galpão também, que é uma coisa fantástica, linda, maravilhosa. Vale muito a pena. Nossa, que... Não tinha melhor forma de começar a carreira de figurinista, né, Luciana? Nossa, não. Não, e é interessante mesmo. Agora, falando disso, é como se fosse um resumo, né, de
praticamente todas as vivências que eu tive depois, né? Estava tudo ali na iminência, né, de acontecer daí para frente. Até hoje, mesmo no audiovisual, as lições dessa experiência estão até hoje. Acho que ali, não sei, eu vou arriscar e você até pretencioso nesse processo, assim. Acho que ali você fez um decalque do seu estilo, né, na sua própria pele, para marcar essa Luciana Buarque, figurinista, né, profissional maravilhosa que a gente tem nessa área no Brasil, assim. Não, eu acho que teve isso mesmo, assim. Eu trago até hoje, né? Eu acho que já estava ali tudo embutido. Sim, sim. Mais alguma coisa, Lu, sobre esse figurino que você gostaria de nos falar, de deixar aqui registrado? Não, eu acho que não. Eu acho talvez um agradecimento a Gabriel Vilela por ter me trazido, porque eu vim com ele, não com o Galpão, né? E ter acreditado, né? Era assistente de figurino de um grande artista plástico que vinha com ele, e ele acreditou. O Grupo Galpão, que eu virei amiga até hoje, somos muito amigos, e foi realmente um presente eu ser apresentada a eles como pessoas, como artistas incríveis que são. E acho que é isso. Sim, nossa. E agradecer vocês, né? Essa visibilidade bacana para mim e para todos nós dos bastidores, né? Nossa, são verdadeiros presentes que a gente recebe aqui com as pessoas convidadas que a gente traz. Imagina, eu vou assistir, tá? Vou assistir outros. Sim. Nossa, muitíssimo obrigado. Acho que esse agradecimento vai além de você estar aqui, Luciana. Vai um agradecimento por você proporcionar para a gente do teatro e para o teatro brasileiro essa belezura que foi esse espetáculo. Assim, é encantador, né? Saber que essa história não podia ser diferente, assim, de tão rica que é para esse espetáculo, que é esse marco do Grupo Galpão, que é esse marco do teatro brasileiro também aqui, assim, demonstra que não é à toa que ele chegou aonde chegou por causa dessas pessoas envolvidas, apaixonadas e extremamente gentis e cordiais nas relações criativas de umas com as outras. Né, assim, muitíssimo obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu tô até emocionado, assim, muito, muito, muito mesmo. Obrigada a vocês. Então tá. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei, assim, quando eu vi o vídeo do Galpão, ali eu falei assim, gente, eu preciso conversar com a Luciana, ela precisa estar aqui no Daí Delas, precisa fazer parte desse grande acervo que a gente está tendo aqui no canal, né? E com esse espetáculo que é extremamente maravilhoso. Então, se você gostou, aproveite para você se inscrever no canal, porque a gente aqui precisa do seu apoio. Quanto mais inscritos, mais essa plataforma divulga esses conteúdos maravilhosos aqui dentro do YouTube para as pessoas. Você também, se você gostou muito, dá aquele joinha, né? Assim. E também, se você não gostou, também dá o joinha. É impossível não ter gostado. Então, dê o joinha. Façam isso. O impulsionamento desse vídeo de forma orgânica, que é o que a gente muito batalha aqui dentro do Da Ideia Luz, virar um canal orgânico, onde a gente não precisa fazer o desembolso de fortunas, né, para que consiga visualizações, né? A gente quer que as pessoas que assistam o nosso conteúdo tenham interesse e se encantem efetivamente pelo que a gente está trazendo para cá. Então, são visualizações orgânicas, né, de qualidade. Isso é o que a gente precisa aqui. E se você também pode compartilhar, né? Isso também ajuda bastante para que esse conteúdo, esse bate-papo com a Luciana possa
tomar outros rumos e chegar em outras pessoas que possam se encantar também com essa belezura das artes dos bastidores. Bom, se você quiser e puder ajudar o canal, pense em se tornar um membro do canal. Assim, com um valor muito pequeno você pode ajudar a gente nesse processo de divulgação das artes, das áreas técnicas, e a gente vai ficar muito agradecido com você. Você também pode agora, nesse finalzinho dessa estreia, utilizar o Superchat para essa contribuição também, ou se você estiver assistindo no gravado, no Valeu, né? Que é uma forma também de você ajudar a gente. Ou se você quiser uma coisa muito mais direta, tem o nosso Pix da ideialuz@gmail.com. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente está aqui no canal da Ideia Luz, trazendo pessoas incríveis como Luciana Bueno, Luciana Buarque, né? Gente, a Lu Bueno deve estar falando de mim muito. E desde o início aqui, gente, Lu Bueno, eu estou me vigiando. Merece também um programa, né, Lu? Não, ela tem 2 aqui dentro do canal. Ela veio falar de um processo criativo e ela veio falar sobre o banco de tecido que ela tem. Né? Mas quando eu sentei aqui, assim, eu falei Lu Buarque, Bueno, Lu Bueno. Gente, não, tem que me concentrar. E agora no final escapou, mas não, Lu Bueno, mas está beijo. muito bem, uma honra o erro. Beijo para você. Um beijo enorme, gente. Muito obrigada. Obrigado, Lu. Obrigado vocês que estão aí. E a gente se vê na próxima terça-feira. Beijo, queijos. E a gente se encontra. Esse foi mais um da Ideia Luz Criação, hoje com Luciana Buarque. Tchau, tchau. Equipe da Ideia Luz. Coordenação geral, Camila Thiago e Marcelo Augusto. Curadoria e apresentação do programa Mundo, Nádia Luciane. Curadoria e apresentação do programa Tecnologia, Vilmar Oulos. Assistente de produção, Dara Aldazi. Produção de ambiente online, Eduardo Buiatti. Gestão de redes sociais e design gráfico, Cruziá Comunicação. Consultoria de audiodescrição, Rita Louzeiro. Gestão administrativa, Thaís Puntinelli. Parcerias, Labic, Laboratório de Iluminação Cênica da FAAP e Unespar. GPHPC, Grupo de Pesquisa em História Política e Cena da UFSJ.